Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Alessandro, professor de Geografia. Pessoal, vamos dar início a mais uma das nossas atividades online. Vamos começar a semana 14, ok? Pessoal, essa semana a gente vai dar continuidade ao nosso capítulo 8 que a gente começou falando semana passada, que fala sobre África e influência externa. Nós vimos os conflitos na África, nós vimos o neocolonialismo, a descolonização, foi isso. Nós vimos os períodos de independência, as dificuldades que a África sofreu após conseguir sua independência. Nós tivemos várias guerras civis, né? Nós tivemos a tentativa de unificação da África através de um sistema de parlamentarismo continental. Hoje, pessoal, a gente vai ver que grande parte dos conflitos e guerras acontecidos na África tem grandes interesses das grandes potências. O que é isso, pessoal? Grande maioria dos locais onde existem conflitos armados, guerras, guerras civis, busca por território, tem como pano de fundo o interesse de grandes potências mundiais. Para quê? Sobretudo, pessoal, por recursos naturais existentes nesses países, nesses locais. E um dos exemplos, pessoal, que a gente vai começar aqui a ver, nós vamos ver alguns, está na região do Darfur, no oeste do Sudão, que tem grandes reservas petrolíferas. Então, pessoal, petróleo é um bem que o mundo todo busca. E, principalmente, os Estados Unidos e a China começaram a procurar obter poder sobre essa região. Okay? O conflito, pessoal, que começou em 2003, que até 2018 já tinha mais de 300 mil mortos e mais de 3 milhões de refugiados, e afeta mais de 1,3 milhões de pessoas diretamente, teve acordos de paz assinados pela ONU fracassados em 2008. A solução definitiva para esse conflito, pessoal, esbarra em alguns problemas. A quantidade de milícias existentes, o grande número de refugiados, o crescimento de grupos rebeldes e a proliferação de armas na região. E principalmente o desinteresse do governo central, que não está nem aí para a região. O general está no poder desde 1989. E esse governo tem uma forte relação com a China, que compra cerca de 60% do petróleo sudanês e vende armamentos ao Sudão. Outro local semelhante aos acontecimentos em Darfur está a Nigéria, um dos países mais populosos da África. Os 3 maiores grupos étnicos, os Igbus, derrubou o governo central nigeriano em 1966 e instalou seu poder.
e foram rebelidos com um golpe militar em 67. E foram expulsos para uma região chamada Biafra, um território, dando origem à Guerra do Biafra. Ou seja, uma etnia busca agora uma guerra civil dentro da Nigéria em busca da, da independência desse território. E essa separação é estimulada por quem? Por uma petrolífera francesa, que tem interesse em explorar petróleo na região. Entendeu? Outro conflito na Nigéria é de caráter religioso. O grupo islâmico Boko Haram, ele quer instalar um país de Estado Islâmico. E para isso, essa luta, esse grupo promove sequestros, atentados, assassinatos em massa, para criar um Estado Islâmico dentro da Nigéria. A África e o contexto da economia global. Pessoal, como nós vimos, a África sofre muito economicamente. E após os processos de independência, a estruturação dos governos africanos foram marcados por autoritarismo, ou seja, ditaduras, e pela grande corrupção. Além disso, como nós vimos, as nações rivais, as guerras, as carências de recursos financeiros, e a economia fortemente voltada para a exportação, aliados a interesses econômicos de grandes potências, dificultam, pessoal, as reformas e a organização política e socioeconômica da maioria dos países africanos. Desse modo, pessoal, a pressão e a busca por recursos naturais dentro da África cria situações de fome e disseminação de doenças em vários países. Por quê? Porque se utiliza principalmente as terras mais férteis do continente para a produção de gêneros de exportação. Ou seja, ao invés de você plantar produtos que vão atender a sua população, fazem a plantação de gêneros para exportação, para exportar para os outros países, deixando a população com fome, na miséria. O grande fluxo financeiro, pessoal, e desenvolvimento tecnológico avança, e a busca por mão de obra qualificada nos mercados consumidores para a produção de alta tecnologia, a maioria dos países africanos, sobretudo os subsaarianos, ou seja, que está ao sul do deserto do Saara, tenta, de alguma maneira, melhorar e ampliar a infraestrutura energética, de telecomunicação e de transporte, além de tentar qualificar a mão de obra. A maioria dos países subsaarianos, pessoal, dispõe basicamente de matérias-primas, minerais e agrícolas, cujos preços apresenta alta no início do século XXI, mas hoje em dia ele está bem abaixo. A alta demanda, alta de preços, alavancou o crescimento econômico de alguns países, como Angola, Guiné Equatorial, Nigéria. Mas os setores das matérias-primas e de energia, embora gerem algumas receitas, não contribuem expressivamente para a geração de empregos.
Daí a necessidade de diversificar a economia nos países da região. Há algumas ações, pessoal, que fazem para atrair investimentos de outras nações. Um deles, pessoal, é a Etiópia, cujo governo montou parques industriais em alguns setores da economia. E o Quênia, que aprovou uma legislação para atividades econômicas, que incluem a criação de zonas econômicas especiais. O que é isso, pessoal? A Etiópia e o Quênia, para atrair empresas de outros países, elas criaram uma estrutura onde existem o local, o transporte e a energia suficiente para que indústrias possam trabalhar com a qualidade maior. E principalmente preparou sua mão de obra, o que faz com que atraem indústrias de fora. Por quê? Porque eles vão ganhar incentivos fiscais e porque a mão de obra é mais barata. Mas os investimentos estrangeiros, pessoal, ainda se concentram em produção de matérias-primas, certo? Como a gente vê nessa tabela aqui, ó. Investimentos diretos na África. Veja que os principais setores: energia, petróleo, gás, transporte, carvão, petróleo. A maioria é em produtos de matérias-primas, pessoal. Revoltas populares no norte da África. Pessoal, a partir de 2010, o norte da África e os países do Oriente Médio, que viviam uma grande quantidade de regimes autoritários há bastante tempo, ou seja, ditaduras, começaram a buscar por democracia e uma abertura política e melhorias sociais. E isso, pessoal, sob o viés étnico-religioso ou do petróleo. A mobilização popular e nas reivindicações para melhorias das condições sociais e por democracia contou com a participação ativa, sobretudo dos jovens e as redes sociais. Esse movimento, pessoal, aconteceu em vários locais: na Líbia, na Tunísia, no Egito. Todos esses locais, pessoal, viviam em uma ditadura e principalmente em guerras e com grupos religiosos tomando conta do governo, certo? Todos esses países conseguiram derrubar seus presidentes, certo? O que foi chamado de primavera árabe. Primavera árabe. Esse período aqui. Infelizmente, após grande quantidade de lutas, você conseguir derrubar vários ditadores que estavam há mais de 30 anos no poder, aqueles que ascenderam ao poder acabaram mudando alguma coisa, mas basicamente ficou igual, né? O Brasil e os países africanos, pessoal. Pessoal, as relações econômicas com países em desenvolvimento, principalmente emergentes, podem facilitar a superação de diversos problemas que os países africanos enfrentam,
sobretudo na África subsaariana. Tendo em vista, pessoal, que o Brasil tem fortes laços étnicos e culturais, o Brasil foi capaz de desempenhar um papel importante nesse sentido. Nesse século, ou seja, no século XXI, o Brasil aumentou de 18 para 30 o número de embaixadas. Instalou 2 subconsulados em países africanos. Aí você me pergunta, o que isso tem a ver construir uma embaixada num país? Botar um prédio lá com uma pessoa. Pessoal, a embaixada é de grande importância você ter uma embaixada de outro país em seu território. Por quê? A embaixada, pessoal, significa que você tem um contato direto com o país. O embaixador do país, ele não só ele representa o país. O embaixador brasileiro em outro país, ele não só representa o Brasil, ele representa os interesses brasileiros. Ele é uma ligação direta entre o Brasil e o país em qual a embaixada está lá. E o interesse do Brasil dentro da África aumentou bastante, porque o Brasil via que, apesar de nós conseguirmos vender muito e exportar para a Europa, para os Estados Unidos, para a China, nós exportamos muita matéria-prima. Nós não conseguimos exportar computadores, celulares para os Estados Unidos, para a China, né? Mas a gente consegue exportar computadores, calçados, roupas para onde? Para a África. Por isso o grande interesse brasileiro na África. Nós conseguimos exportar produtos mais caros, ao invés de só matéria-prima, ok? Então, pessoal, nós encerramos aqui a aula de hoje. Lembrem-se, a atividade está aqui. Façam perguntas e respostas, por favor. 4 perguntinhas bem simples. Coloque o nome, a turma, o ano, certo? E a semana, pessoal. Estamos na semana 14. Pessoal, se você puder ficar em casa, fique. Se cuide. Até a próxima semana. Tchau, tchau.